Liam estava parado na entrada da mansão, observando a imponência daquele lugar. Os portões de ferro, altos esculpidos com detalhes que lembravam tempos passados, agora se fechavam atrás dele, como se estivessem selando um destino irreversível. Ele precisava desse trabalho. Sua mãe, a única família que lhe restava, estava à beira de uma doença que lentamente a consumia. O salário de enfermeiro não era suficiente, e essa oferta, a cuidar de um milionário em estado vegetativo, parecia sua última chance de garantir o tratamento necessário. Ao entrar na mansão, foi recebido por um mordomo de terno impecável. As paredes eram decoradas com pinturas e tapeçarias que exalavam poder e riqueza. Cada passo que Liam dava ecoava pelos corredores, e ele sentia o peso daquela opulência sobre seus ombros. Senhor Liam, a senhorita Eve o aguarda na sala de estar, informou o mordomo, conduzindo-o através dos corredores. Quando entrou na sala, ele a viu. Eve. Uma mulher imponente, de olhar penetrante e postura rígida. Ela parecia carregar um ar de frieza que congelava o ambiente. Sem rodeios, ela o observou de cima a baixo, analisando cada detalhe de sua aparência. Liam, ansioso, mal conseguia manter o olhar fixo nos olhos dela. Você está aqui para um trabalho simples, disse Eve, quebrando o silêncio. Cuidar do meu pai. Ninguém precisa saber o que acontece aqui. Discrição e confidencialidade são essenciais. Se algo vazar, você estará acabado. Liam engoliu seco. Sabia que precisava aceitar, mesmo com a tensão no ar. Sua mãe dependia disso. Entendido, ele respondeu, tentando soar confiante. Eve guiou Liam até o quarto de seu pai. À medida que subiam as escadas em espiral, o ar ficava mais pesado. Ela não falou nada durante o caminho, e Liam não se atreveu a quebrar o silêncio. Ao chegar ao quarto, uma grande porta de madeira maciça os aguardava. Eve abriu a porta com um leve rangido, e Liam foi imediatamente envolvido por uma sensação de escuridão e tristeza. O quarto era grande e mal iluminado, com cortinas pesadas bloqueando qualquer luz natural que pudesse entrar. No centro, em uma cama coberta por lençóis de seda, estava o milionário. O homem que, aparentemente, controlava mais poder do que Liam poderia imaginar agora parecia frágil, preso em um corpo que não respondia. A única coisa que indicava que ele ainda estava vivo era o som constante e monótono das máquinas que mantinham seus sinais vitais estáveis. Meu pai está assim há 1 ano, explicou Eve, enquanto observava o corpo inerte do homem. Ninguém pode saber disso. Para o mundo lá fora, ele ainda é uma força dominante nos negócios. Mas aqui, e ela fez uma pausa, os olhos fixos no pai, ele está preso. E você será o responsável por manter esse segredo. Liam sentiu um frio percorrer sua espinha. Havia algo estranho naquele lugar, algo que ele não conseguia definir. Mas, mais uma vez, pensou em sua mãe, na sua necessidade de salvar sua vida, e acenou com a cabeça. Entendido, ele repetiu, mais uma vez. Os dias passaram lentamente para Liam. Ele seguia a rotina estrita que Eve havia estabelecido, cuidando do milionário com a dedicação de quem sabia que a vida de outra pessoa dependia do sucesso daquele trabalho. Mas havia algo naquela mansão que o inquietava. A frieza de Eve, o silêncio quase perturbador que preenchia os corredores, e a constante sensação de que algo estava sendo escondido. Certa noite, enquanto verificava os sinais vitais do paciente, Liam notou algo peculiar. Havia uma cicatriz no braço do milionário, algo que ele não havia percebido antes. Parecia recente, como se algo tivesse sido feito ali. Ele pensou em perguntar a Eve, mas hesitou. A discrição que ela exigirá parecia impedir qualquer questionamento. No entanto, a curiosidade começou a corroê-lo. Quem realmente era esse homem? Por que Eve estava tão obcecada em manter tudo em segredo? E o que realmente estava acontecendo dentro daquela mansão? Em uma tarde chuvosa, enquanto passava pelos corredores, Liam notou uma porta entreaberta. Era um escritório, aparentemente abandonado. Livros e papéis estavam espalhados pela mesa, como se alguém tivesse deixado tudo às pressas. No centro da sala,
havia uma caixa de madeira antiga, com símbolos que ele não reconhecia. A curiosidade o puxava, mas ele sabia que qualquer desvio poderia lhe custar o emprego. Ele voltou ao trabalho, tentando ignorar a crescente sensação de que algo maior estava em jogo ali. Mas, naquela noite, enquanto cuidava do milionário, a mente de Liam continuava a voltar para aquela sala. O que Eve estaria escondendo? E por que ele sentia que o paciente sabia muito mais do que seu estado vegetativo deixava transparecer? Certa noite, enquanto ajustava os aparelhos do milionário, Liam ouviu um som estranho. Parecia um sussurro, fraco, quase imperceptível. Ele se aproximou do homem na cama e, para sua surpresa, percebeu que os lábios do milionário estavam se movendo levemente. O impossível estava acontecendo e ele estava tentando falar. "Ajude-me", e murmurou o homem, com esforço extremo. Liam congelou, o coração disparado. O que isso significava? Se o milionário estava consciente, mesmo que em um estado debilitado, então toda a situação poderia ser muito mais complexa do que ele jamais imaginou. A partir daquele momento, Liam percebeu que não poderia mais ignorar os mistérios daquela mansão. Algo terrível estava sendo encoberto, e ele estava prestes a descobrir a verdade, quer ele estivesse preparado para isso ou não. Liam afastou-se da cama em um impulso. Seu coração acelerava enquanto a mente tentava processar o que acabará de ouvir. "Ajude-me." Era impossível, ele pensou. Como o milionário, que estava em estado vegetativo por tanto tempo, teria forças para falar? As máquinas continuavam registrando os mesmos sinais, como se nada tivesse acontecido. Talvez estivesse imaginando. O estresse e o peso da responsabilidade podiam estar afetando sua percepção. Ele se inclinou novamente, os olhos fixos nos lábios do paciente, esperando qualquer movimento que confirmasse o que havia ouvido. Mas nada aconteceu. O milionário estava novamente imóvel, como se aquele sussurro fosse uma alucinação, uma falha na sua própria mente. No entanto, Liam sabia que não podia ignorar. Algo dentro dele gritava que aquilo não era uma coincidência. Decidiu, naquele momento, que investigaria mais profundamente. E para isso, precisaria confrontar Eve, ainda que soubesse que poderia custar seu emprego e o futuro de sua mãe. Na manhã seguinte, Liam desceu as escadas com a decisão firme. Ele sabia que, para entender o que estava acontecendo, precisava falar com Eve. Mas ao encontrá-la na sala de estar, sentada em uma poltrona de couro com uma taça de vinho nas mãos, sentiu a frieza de sua presença dominar o ambiente. Ela ergueu os olhos, observando-o com aquele olhar gélido que parecia atravessar sua alma. "Preciso falar com você", começou Liam, sua voz carregada de hesitação. Eve não respondeu imediatamente, apenas deu um gole lento no vinho, como se estivesse medindo cada palavra antes de sair. "Você está aqui para trabalhar, Liam. Não para fazer perguntas", ela finalmente disse, sem desviar o olhar. Mas ele não recuou. Sabia que havia algo mais. Seu pai e ele falou ontem à noite. Ele está consciente de alguma forma. Eu o ouvi. O rosto de Eve mudou por um breve momento. Uma sombra de surpresa cruzou seus olhos, mas foi rapidamente substituída por aquela frieza impenetrável de sempre. "Você deve estar imaginando coisas. Ele está em estado vegetativo, Liam. As máquinas mostram isso. Não confunda exaustão com realidade." Liam se aproximou, tentando manter a calma. "Eu sei o que ouvi. E não foi uma alucinação. Ele está tentando se comunicar." O silêncio caiu sobre a sala como um peso. Eve se levantou, caminhando lentamente até ficar de frente para ele. "Deixe-me ser muito clara, enfermeiro. Se você continuar com essas insinuações, não só perderá esse emprego, como garantirei que nunca mais trabalhe em lugar algum. Esqueça o que acha que ouviu." Liam sentiu o impacto das palavras como um soco no estômago. Ela estava escondendo algo, e agora, mais do que nunca, ele tinha certeza disso. Mas o que era tão grave que ela ameaçaria destruir sua carreira apenas para manter o segredo? Apesar da ameaça,
Liam não conseguia se afastar do que havia descoberto. Naquela noite, ele não conseguiu dormir. Cada vez que fechava os olhos, o rosto do milionário surgia em sua mente, como se estivesse implorando por ajuda. Algo terrível estava acontecendo naquela mansão, e ele sentia que a chave para desvendar o mistério estava nos detalhes que Eve tentava desesperadamente esconder. Decidido a encontrar respostas, ele começou a andar pelos corredores escuros da mansão. As paredes antigas pareciam sussurrar segredos esquecidos, e o silêncio só aumentava sua sensação de desconforto. Ele voltou ao escritório que havia encontrado dias antes, a porta ainda ligeiramente entreaberta. Aquela caixa antiga com símbolos estranhos ainda estava lá, e, dessa vez, ele decidiu abrir. Dentro da caixa, ele encontrou documentos, contratos, certidões e registros médicos. O nome do milionário estava em todos eles, mas os detalhes eram perturbadores. Tratamentos experimentais, procedimentos ilegais. O homem não estava apenas em estado vegetativo. Ele havia sido submetido a experimentos médicos, que, ao que parecia, eram conduzidos pela própria Eve. Liam ficou em choque. Tudo fazia sentido agora. O segredo que ela protegia não era apenas sobre o estado de saúde de seu pai, mas sobre as atrocidades que ela havia permitido e ou talvez até orquestrado. E pior, seu pai estava consciente, aprisionado dentro de seu próprio corpo, lutando desesperadamente para se libertar. Com as mãos tremendo, Liam guardou os documentos novamente. Ele sabia que precisava sair dali, contar o que descobriu, mas a promessa de Eve ecoava em sua mente. Se ele falasse, sua carreira estaria destruída. Mais do que isso, ele não teria o dinheiro para salvar sua mãe. Ele voltou ao quarto do milionário naquela mesma noite. Os olhos do homem, embora fechados, pareciam carregar uma súplica silenciosa. Liam sabia que precisava fazer algo, mas o que? Se o libertasse, poderia estar acabando com qualquer chance de salvar a própria mãe. Se permanecesse em silêncio, estaria condenando aquele homem a uma prisão eterna. A decisão pesava em seus ombros, mas o tempo estava acabando. Eve já começava a desconfiar, e ele sabia que não teria muito mais tempo antes que ela tomasse medidas drásticas para garantir seu silêncio. Agora, tudo estava em jogo: sua mãe, sua carreira, e a vida do milionário. Na manhã seguinte, Eve o abordou novamente, desta vez com um tom ainda mais ameaçador. Eu sei que você andou bisbilhotando. Esse é seu último aviso, Liam. Cumpra suas funções e mantenha sua boca fechada, ou... Liam não a deixou terminar. Eu sei o que você fez. Eu vi os documentos. Eve ficou momentaneamente em silêncio, mas sua expressão endureceu rapidamente. Você não faz ideia com o que está lidando, Liam. A tensão no ar era palpável. Ele sabia que, se não agisse rápido, poderia acabar sendo mais uma vítima dos segredos daquela família. Desesperado, Liam tomou a decisão mais difícil de sua vida. Ele pegou o telefone e fez uma chamada para a única pessoa que poderia ajudá-lo, um antigo colega de faculdade que agora trabalhava como advogado. Preciso que venha aqui, agora. Tenho algo que vai abalar essa cidade, disse, sua voz tremendo. Enquanto aguardava, Liam sabia que aquele era o ponto sem retorno. O que ele revelasse naquele dia poderia destruir uma fortuna, mas também salvar uma vida. Enquanto aguardava a chegada de seu amigo advogado, Liam se isolou no quarto do milionário, observando o homem que estava preso em seu próprio corpo. Cada respiração assistida pela máquina era um lembrete de que a vida ali pendia por um fio, e que ele poderia ser a única pessoa capaz de libertá-lo de um destino ainda pior. Liam sabia que o tempo estava contra ele. Eve estava ciente de que ele havia descoberto algo e não hesitaria em agir para protegê-la. Os passos dela soavam pelo corredor, e a tensão pairava no ar como uma tempestade prestes a desabar. Seu telefone vibrou em seu bolso. Era uma mensagem de seu amigo e a caminho. Preciso de detalhes completos quando chegar. Liam respirou fundo, tentando manter a calma. Ele olhou novamente para o milionário, que agora parecia mais vulnerável do que nunca.
Por um instante, ele se aproximou da cama e sussurrou: "Vou tirar você daqui. Eu prometo." No entanto, sabia que não poderia agir precipitadamente. Se Eve percebesse qualquer tentativa de fuga, o caos se instalaria. Ele precisava de um plano. Primeiro, ele garantiria a segurança de sua mãe, retirando-a do hospital onde Eve podia exercer influência. Depois, enfrentaria a verdade com toda a força da lei ao seu lado. Enquanto esperava, Liam decidiu se arriscar mais uma vez. Ele precisava descobrir o que havia transformado Eve em uma mulher tão fria e disposta a esconder os segredos sombrios de sua própria família. Assim, voltou ao escritório que agora se tornará uma espécie de santuário para as mentiras da mansão. Havia mais documentos ali que ele não tinha visto antes, e entre eles, um diário. Ao abrir a primeira página, ele encontrou a caligrafia elegante de Eve. As primeiras entradas eram comuns, relatando viagens da família e memórias de infância. Mas conforme ele folheava, as palavras de Eve se tornavam sombrias, refletindo a pressão de ser a herdeira de um império empresarial. Havia menções a tratamentos experimentais que seu pai insistira em fazer, buscando prolongar sua vida a qualquer custo. Eve era contra, mas, eventualmente, cedeu à vontade do pai. Uma entrada, em particular, chamou a atenção de Liam. "Se algo der errado, ninguém pode saber. Não posso permitir que a imagem da família seja destruída por um erro. Eu fiz o que precisava ser feito. Agora é tarde demais para voltar atrás." Liam fechou o diário, o coração pesado com a compreensão de que Eve estava presa em uma teia de suas próprias escolhas. Ela havia permitido que aquilo acontecesse, mas parecia ter se arrependido tarde demais. Quando o advogado de Liam finalmente chegou, ele o encontrou tenso, sentado na sala de estar da mansão. Após uma breve troca de informações, os dois homens sabiam que estavam lidando com algo maior do que apenas uma disputa familiar. Isso envolvia crimes graves, e Eve poderia facilmente destruir Liam se ele não tomasse cuidado. O plano começou a ser montado em segredo. O advogado, habilidoso e astuto, aconselhou Liam a obter mais provas antes de confrontar Eve de maneira definitiva. "Você precisa de algo irrefutável, algo que aprenda. Não basta apenas ter suspeitas. Se ela sentir que você está ameaçando sem uma base sólida, pode destruir sua vida", ele advertiu. Liam concordou, mas a urgência ainda o consumia. Cada minuto que passava parecia um passo mais próximo de ser descoberto. Naquela noite, após o advogado partir com a promessa de agir rapidamente, Liam voltou ao quarto do milionário. Ele se inclinou sobre o paciente, a mão trêmula tocando o braço inerte do homem. "Vamos sair dessa", sussurrou, com uma mistura de coragem e medo. Então, inesperadamente, o milionário abriu os olhos. Ian deu um passo para trás, sentindo o mundo ao seu redor girar. Os olhos do milionário estavam abertos, fixos nos dele, e não havia dúvida de que, naquele momento, o homem estava consciente. "Ajude-me." A voz, embora fraca, era clara agora. Era real. Ele não estava imaginando. Liam se aproximou rapidamente, ajustando as máquinas e verificando os sinais vitais, que permaneciam estáveis, mas o homem estava se mexendo levemente, tentando falar mais. "Ela, e não é o que parece." Eve, e o milionário tentou continuar, mas sua respiração falhou. Liam colocou a mão sobre a dele, tentando acalmá-lo. "Eu sei", respondeu, sua voz baixa. "Eu vou tirar você daqui." Era a prova que Liam precisava. Se o milionário pudesse falar e confirmar o que estava acontecendo, tudo mudaria. Ele teria evidência final para derrubar Eve e expor os segredos daquela mansão. No entanto, as coisas começaram a acontecer mais rápido do que Liam imaginava. No dia seguinte, Eve o chamou para uma conversa. A frieza habitual em seus olhos estava acompanhada por algo mais, desconfiança. "Você tem sido estranho ultimamente, Liam", disse ela, cruzando os braços. "Espero que não esteja pensando em fazer algo que vá se arrepender." Liam sentiu um calafrio na espinha. Sabia que precisava agir rápido antes que Eve o eliminasse da equação.
Naquela noite, ele começou a planejar a fuga do milionário. Tudo teria que ser feito em segredo e rapidez. Mas Eve já estava um passo à frente. Naquela mesma noite, quando Liam foi ao quarto do milionário para preparar a fuga, ele foi confrontado por seguranças da mansão. A senhorita Eve disse que você não é mais necessário aqui, um deles disse com uma frieza mortal. Está na hora de ir embora, enfermeiro. Liam tentou argumentar, mas sabia que não tinha chances. Ele foi escoltado até a saída da mansão, mas ao invés de desistir, foi direto para o escritório de seu advogado. Não podemos esperar mais, disse Liam, desesperado. Ela sabe que eu descobri. O advogado, vendo a urgência nos olhos de Liam, concordou. Vamos acionar a polícia. Com o que você me contou e o que encontramos, temos provas suficientes para agir. Na manhã seguinte, a mansão foi cercada. A polícia havia chegado, acompanhada de ordens judiciais. Eve foi pega de surpresa, mas tentou manter sua postura fria e arrogante. Isso é um absurdo, declarou ela enquanto os oficiais vasculhavam a casa. Meu pai está doente, e esse homem, ela apontou para Liam, não passa de um mentiroso desesperado. Mas então, algo inesperado aconteceu. O milionário, ainda fraco, foi trazido diante das autoridades, e com muito esforço, conseguiu falar o suficiente para confirmar o que Liam havia suspeitado. Ele revelou os tratamentos ilegais e o controle manipulador de Eve sobre sua vida e sobre a fortuna da família. Eve tentou lutar, mas as provas eram avassaladoras. Ela foi presa e acusada de vários crimes, desde abuso de poder até experimentos ilegais. Enquanto era levada, ela olhou para Liam com ódio puro nos olhos. Você arruinou tudo, ela sibilou. Mas Liam apenas observou em silêncio, sabendo que havia feito a coisa certa. Com Eve fora de cena, o milionário começou a receber o tratamento correto e, lentamente, mostrou sinais de recuperação. Liam, por sua vez, finalmente conseguiu o dinheiro necessário para o tratamento de sua mãe, e a sensação de justiça o preenchia. O pesadelo que ele havia vivido naquela mansão finalmente terminava. Meses depois, com Eve presa e o milionário agora sob os cuidados de especialistas, Liam retomou sua vida. Sua mãe, recuperada, estava ao seu lado, e a paz finalmente havia voltado. Mas Liam sabia que jamais esqueceria os segredos sombrios daquela mansão e a mulher que quase o destruiu. Liam havia retornado à sua rotina normal, mas as lembranças da mansão e de Eve ainda o perseguiam. Por mais que ele tentasse seguir em frente, sempre havia algo que o puxava de volta. O peso do que viveu, a tensão constante, e a descoberta da verdadeira face daquela família o marcavam de formas que ele não conseguia explicar. Sua mãe, agora em plena recuperação, percebia que algo ainda o incomodava, mas ele nunca falava sobre o assunto. Apesar de ter saído daquela mansão, de ter feito justiça e ajudado o milionário, havia uma parte de Liam que se perguntava se realmente tudo havia acabado. Eve estava presa, o pai dela estava se recuperando, mas o mistério e a frieza daquela mulher ainda pairavam sobre ele, como uma sombra invisível. Certa noite, enquanto ele estava sentado na sala de estar, seu telefone vibrou. Uma mensagem desconhecida: e você acha que acabou, Liam? O jogo apenas começou. Seu coração disparou. Liam ficou paralisado ao ler a mensagem. Não havia remetente, nem pista de quem poderia ter enviado aquilo, mas a ameaça era clara. Eve ainda tinha aliados? Ou alguém dentro daquela rede de poder estava disposto a continuar o que ela começou? Ele sabia que não poderia ignorar o aviso. Com o telefone ainda em suas mãos trêmulas, ele ligou para seu advogado, que agora também se tornará um amigo confiável após tudo que enfrentaram juntos. O que você acha disso? Perguntou Liam, enviando uma captura da mensagem ao advogado. Isso não é bom, Liam, respondeu ele, após alguns minutos de silêncio. Precisamos estar atentos. Eve pode estar na prisão, mas o império dela, e as pessoas que estavam ao lado dela, ainda estão por aí. A ideia de que Eve tinha cúmplices ou que alguém queria continuar seus planos deixou Liam mais alerta. Ele sabia que não poderia abaixar a guarda agora. Mais uma vez, o perigo rondava sua vida,
e ele precisaria agir com cautela para proteger tanto a si mesmo quanto sua mãe. Nos dias seguintes, Liam passou a ser mais cuidadoso em tudo o que fazia. Ele observava as pessoas ao seu redor, sempre atento a qualquer sinal suspeito. No entanto, uma sensação crescente de paranoia começou a tomar conta dele. Ele começou a duvidar de todos, até mesmo de seus colegas de trabalho. Certa tarde, ele recebeu um convite inesperado para uma reunião na clínica onde trabalhava. O convite vinha de um dos diretores da clínica, alguém com quem ele tinha pouco contato. A reunião parecia casual, mas algo não parecia certo. Liam avisou ao seu advogado e decidiu ir preparado para qualquer eventualidade. Quando chegou ao local, sentiu que havia algo estranho no ar. O escritório estava quieto demais, as luzes ofuscantes demais. Ele foi conduzido a uma sala pequena, onde duas pessoas o aguardavam, o diretor e uma mulher que ele não reconhecia, mas que parecia estar ali para fazer perguntas. A tensão era palpável. "Senhor Liam", começou o diretor, "precisamos discutir alguns assuntos delicados envolvendo seu comportamento e as suas ações nos últimos meses." Liam percebeu, naquele instante, que a reunião não era um simples encontro. Era uma armadilha. As perguntas que se seguiram foram diretas e acusatórias. Eles insinuavam que Liam havia agido de forma antiética durante seu tempo na mansão do milionário. Alegavam que ele havia se aproveitado da situação do paciente, que havia feito manobras legais para beneficiar a si mesmo e que sua ligação com a prisão de Eve era suspeita. Liam, nervoso, tentava se defender, mas sabia que estava sendo jogado contra a parede. Tudo aquilo era parte de um plano maior, uma tentativa de manchar sua reputação e silenciá-lo. Ele conseguiu manter a calma o suficiente para responder às perguntas, mas sentia que não estava sendo ouvido. A mulher que o interrogava parecia ter uma agenda clara, e o diretor, que mal o conhecia, estava apenas seguindo o fluxo. Era claro que alguém havia orquestrado aquilo, e Liam sabia exatamente quem. Quando a reunião terminou, ele saiu com um peso no peito. Ele não tinha provas diretas de que Eve ou seus aliados estavam por trás daquilo, mas era evidente que alguém queria destruí-lo. Desesperado para encontrar uma saída, Liam foi direto ao seu advogado, explicando tudo o que havia acontecido. Eles discutiram o que fazer a seguir e decidiram que a melhor estratégia seria reunir mais provas de que Eve ainda estava influenciando eventos de dentro da prisão. No entanto, foi então que uma ligação inesperada mudou tudo. Era o milionário. Liam ficou em choque ao ouvir a voz do homem que ele havia cuidado e que agora estava muito mais recuperado do que ele imaginava. "Liam, precisamos conversar", disse o milionário. "Eu sei o que está acontecendo, e acredito que posso te ajudar." O encontro entre os dois foi rápido e discreto. O milionário, agora ciente de todos os jogos sujos que Eve havia feito, explicou que ele também estava sendo ameaçado por aliados de sua filha. Eve pode estar presa, mas ela tinha muitos contatos. E eles estão determinados a destruir todos que cruzaram seu caminho, começando por você. Foi então que o milionário revelou algo surpreendente: havia documentos escondidos em um cofre, algo que Eve jamais descobriu. Esses documentos poderiam incriminar não só ela, mas todos os envolvidos no esquema. E ele estava disposto a entregar isso a Liam. Com o apoio do milionário, Liam sentiu que finalmente havia uma chance de vencer. Eles planejaram uma operação discreta para recuperar os documentos, sabendo que qualquer passo em falso poderia alertar os cúmplices de Eve. Naquela noite, sob o disfarce da escuridão, Liam e o milionário entraram na mansão abandonada. O cofre estava no escritório, escondido atrás de uma parede falsa que ninguém, além do milionário, conhecia. Quando abriram o cofre, lá estavam os documentos. Páginas e páginas de transações financeiras, correspondências secretas e provas que ligavam Eve a uma rede de corrupção que ia muito além do que Liam poderia imaginar. "Com isso, podemos derrubar todos eles", disse o milionário. Liam, agora com as provas em mãos, sabia que o próximo passo seria decisivo. Ele entregou tudo à polícia e aos advogados, que rapidamente começaram a investigar. As conexões de Eve e de seus cúmplices começaram a ser desmanteladas, um por um. Por fim, Liam viu a justiça ser feita.
Meses depois, com todas as ameaças eliminadas, Liam finalmente sentiu que estava livre. O nome de Eve havia sido arruinado, e aqueles que a apoiavam caíram junto com ela. Agora, com a paz finalmente restaurada, Liam podia voltar sua atenção para o que mais importava: sua mãe, sua vida e seu futuro. Ele sabia que jamais esqueceria os horrores que viveu, mas agora, o peso que carregava havia se transformado em força. Ele sobreviveu, e venceu.